Querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula de História. Eu sou o professor Cauê Kaique e em nosso encontro de hoje perscrutaremos, mobilizaremos reflexões que eu intitulei de Adventos da Baixa Idade Média, as Cruzadas, a Peste e a Guerra dos 100 Anos. Veja, vamos construir na aula de hoje reflexões que abordam de uma maneira um tanto quanto analítica esses três fenômenos ou esses três eventos históricos que marcam a Baixa Idade Média. A partir da próxima semana, aliás, ao longo da próxima semana, discutiremos em nossas aulas o Renascimento, como a passagem da Idade Média para a modernidade, o advento da formação dos primeiros estados modernos, e ao voltarmos das férias, discutiremos aí a reforma, a contra-reforma e alguns eventos que caracterizam aí já a modernidade. Esta aula serve, portanto, para nós sistematizarmos como estes eventos, as Cruzadas, a Peste e a Guerra dos 100 Anos, acentuaram a crise da Idade Média, que marca, portanto, o seu final e a passagem para o mundo moderno. Vamos lá? Começando pelas Cruzadas. Muito bem. No ano de 638, mais especificamente, como consequência do expansionismo do povo do Império Árabe, a cidade de Jerusalém, que é uma cidade sagrada para várias denominações religiosas, como, por exemplo, o cristianismo, islamismo e o judaísmo, foi invadida pelos árabes. O povo árabe havia se convertido ao islamismo, algo que foi conteúdo de algumas aulas nossas aí nesta semana. O povo árabe, portanto, havia se convertido ao islamismo e peregrinava a Jerusalém por também entendê-la como uma cidade importante religiosamente. No ano de 1071, entretanto, Jerusalém foi conquistada pelos turco-otomanos, também muçulmanos, mas um pouco mais radicais. Ficaram conhecidas neste contexto com o nome de Cruzadas, expedições militares convocadas em nome da religião do cristianismo, que tradicionalmente entendidas como cristãs, num sentido de promover um fenômeno tipicamente religioso, com a intenção de reconquistar a cidade de Jerusalém das mãos dos infiéis, as cruzadas, na prática, foram eventos que se constituíram, sim, por razões religiosas, pois, para as cruzadas, a reconquista de Jerusalém significava, portanto, acentuar e defender aí as características do cristianismo, que já havia ascendido na Europa Ocidental e também na Europa Oriental, ali no Império Bizantino, mas significava também a resolução de vários conflitos que permeavam a Idade Média, ou a Baixa Idade Média. A cidade de Jerusalém era parte do Império Islâmico, desde, portanto, do século 638. Mesmo dominando a região, a atitude dos árabes, que primeiramente foram tolerantes e posteriormente rechaçavam a presença de invasores ou de outras religiosidades, é denominada ou é entendida como majoritariamente pacífica. A partir de 1071, com a conquista da região pelos turco-otomanos, houve uma resistência ao contato com outras religiosidades. Observamos que a partir de 1071, a partir do processo de expansão dos turcos seljúcidas, houve alterações nas relações entre Ocidente e Oriente, ou entre Jerusalém e os europeus ocidentais, primordialmente. Assumindo, a partir do contato com os turcos, uma postura muito mais radical, estes passaram a proibir as peregrinações a Jerusalém. Quando no Concílio de Clermont, em 1095, o Papa Urbano II exortou aos cristãos europeus que se organizassem em expedições militares para reconquistar Jerusalém das mãos dos turcos, a resposta foi imediata e a adesão foi muito mais intensa do que apenas em função da motivação religiosa. Observamos que as pessoas, na prática, participavam das cruzadas porque as cruzadas foram válvulas de escape
para a crise provocada pela marginalização socioeconômica que assolava a Europa. Milhares de europeus marcharam em direção à Terra Santa, obedecendo ao chamado da Igreja Católica, mas, ao mesmo tempo, eram movidos pelo interesse na possibilidade de saque, pilhagem ou ainda de conquista de terras. No campo da nobreza, é preciso lembrar que a tradição e a tradição cultural da Idade Média apregoava que o bem do senhor feudal ou do patriarca daquela família seria transmitido ao seu descendente mais velho, ou seja, ao seu primogênito. Só que as famílias na Idade Média, como sabemos, tinham vários filhos. Aos filhos que não eram os primogênitos, portanto os legítimos herdeiros, ir às cruzadas também seria uma possibilidade de, sob um discurso religioso, conquistar algo tipicamente seu, uma vez que aquilo que teoricamente ele herdaria pertenceria ao primogênito desta família. A própria igreja tinha, portanto, interesses que iam além do aspecto religioso. Em 1054 havia ocorrido a Cisma do Oriente, conteúdo que nós discutimos em nossa aula do Império Bizantino. Lembra lá? Com a criação da Igreja Ortodoxa Grega, que representou, portanto, um rude golpe sobre o poder da Igreja, que até então, como detentora de, um terço das terras da Europa, era, portanto, a maior senhora feudal, a Igreja via, a partir do momento em que houve a grande cisma do Oriente, um recrudescimento do seu poder. Assim, essas expedições militares seriam uma forma de reunificar a cristandade sob o controle de Roma. Uma forma, portanto, de, ao mesmo tempo, vermos a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana unificadas, como um instrumento, portanto, muito mais eficaz para deter o avanço islâmico no contexto da Europa. As cruzadas, portanto, representavam o acesso a diversos benefícios a múltiplos grupos sociais que delas participaram. Para os senhores feudais, por exemplo, era a oportunidade de conseguirem novos feudos, e esta possibilidade foi irresistível para esses senhores que mandaram muitos de seus servos cavaleiros também participarem das expedições. Cidades portuárias da Itália, primordialmente, tinham um claro interesse econômico na reabertura do mar Mediterrâneo, que nesse momento encontrava-se sob o controle do Império Árabe. E principalmente, ao observarmos uma crescente pressão demográfica que ultrapassava os acanhados limites dos feudos, havia, portanto, um fator demográfico que acentuava a participação popular ou a capilaridade das cruzadas. Imediatamente após a exortação do Papa Urbano II, Pedro, o Eremita, e Gautier, o Sem Vintém, organizaram uma expedição sem qualquer apoio oficial, a chamada pré-cruzada, partindo para a Palestina no que se chamava ou pré-cruzada ou ainda Cruzada dos Mendigos. Em 1096, foram massacrados pelos turco-otomanos. Neste mesmo ano, com a organização direta da Igreja, realizou-se aquela que ficou conhecida como a Primeira Cruzada ou Cruzada dos Nobres, entre o ano de 1096 e 1099. Liderada por grandes senhores francos e normandes, ela manifestava um interesse claramente econômico e político, estabelecendo na Terra Santa vários estados: o Reino de Jerusalém, o Principado de Antioquia e os condados de Edessa e Trípoli. Foi também nessa cruzada que surgiram as ordens monásticas ou ordens monástico-militares, como, por exemplo, os templários e os hospitalários, criados para administrar as vastas riquezas obtidas no movimento pela Igreja. Das cruzadas que lograram algum tipo de êxito, destacaremos, nesse momento, a Terceira Cruzada, ou Cruzada dos Reis, entre o ano 1189 e 1192. Esta foi organizada após a captura de Jerusalém pelo sultão Saladino. A Terceira Cruzada foi chefiada pelos maiores soberanos da Europa. Neste contexto, destacam-se Ricardo I, Coração de Leão, da Inglaterra, Felipe II, Augusto, da França, e Frederico I, o Barba Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico. Neste processo, alguns monarcas, como Frederico,
morrem a caminho. O rei da França retorna e Ricardo I não consegue êxito militar, podendo apenas negociar uma trégua que permitia as peregrinações de cristãos a Jerusalém. A Quarta Cruzada, a chamada Cruzada Comercial, entre o ano 1202 e 1204, mostrou de modo claro o quanto os interesses econômicos sobrepujavam o fervor religioso. Organizada diretamente pelos comerciantes venezianos, ela voltou-se contra o Império Bizantino, no caso, o Império de Constantinopla. Constantinopla, o principal entreposto comercial da época, foi tomada, sendo ali fundado o Império Latino do Oriente, que durou até 1261. Veneza pôde, assim, assumir o controle comercial do Mediterrâneo. A Sexta Cruzada, de 1228 a 1229, foi organizada pelo imperador Frederico II, que, sem combater, conseguiu a cessão de Jerusalém por 10 anos apenas através de acordos diplomáticos. Veja, pessoal, mesmo com o fracasso de algumas expedições e com a perda posterior de Jerusalém, as cruzadas efetivamente tiveram efeitos significativos e decisivos para a vida econômica europeia. O afluxo de imensas riquezas obtidas pelos saques ao Oriente alimentou o comércio crescente na Europa. Mais do que isso, as cruzadas acentuam a retomada da navegação europeia do mar Mediterrâneo e acentuando também o modo intenso de prática comercial, tendo a lógica de comercialização de Oriente e Ocidente como um negócio extremamente rentável. Não por acaso, o processo das cruzadas segue na Europa sendo conhecido como a gênese da reativação comercial. Vamos, portanto, pontuar para concluir os motivos que levam ao fracasso das cruzadas. O primeiro deles é que os europeus eram minoria na região. A opressão às populações locais também é determinante. A luta entre povos cristãos, neste sentido, houve ainda o massacre de judeus e cristãos em Jerusalém, o papado era incapaz de controlar o movimento, houve ainda a hostilidade entre cristãos e muçulmanos. Estamos aqui pontuando os aspectos que, diferentemente da questão econômica, são determinantes para o fracasso das cruzadas. Entretanto, o acesso dos europeus ao mundo oriental contribuiu para o renascimento, primordialmente para o renascimento comercial e artístico. O contato entre esses povos fez também chegar na Europa produtos que anteriormente não eram conhecidos pelos europeus. Dentro desta categorização dos adventos da Baixa Idade Média, discutiremos agora a Guerra dos 100 Anos. Vamos à Guerra dos 100 Anos, que também marca um advento que é determinante na Baixa Idade Média para a crise do feudalismo e, portanto, a passagem do mundo medieval à modernidade. A Guerra dos 100 Anos, que vai de 1337 a 1453, na prática dura 116 anos. O conflito envolveu França e Inglaterra e foi marcado pela alternância entre estas forças até que os franceses derradeiramente encerrariam a guerra com sua vitória em 1453. A guerra foi um dos maiores conflitos da Idade Média entre duas das principais potências, França e Inglaterra. Vamos pontuar que esses 116 anos não marcam conflitos ininterruptos. Houve uma série de atos e uma série de batalhas. Vamos pontuar as causas. A Guerra dos 100 Anos foi consequência de um problema na dinastia francesa e inglesa, que começou pontualmente em 1066. É que a partir desta data, Guilherme, um duque da Normândia, que fazia parte do território francês, conquistou a Inglaterra, tornando-se rei. O resultado foi que tanto Guilherme quanto seus sucessores eram donos do trono inglês e, ao mesmo tempo, súditos do rei da França, visto que tinham herdado terras no país. O resultado dessa confusão veio em 1328, quando o rei francês Carlos IV morre sem deixar herdeiros. Do outro lado do Canal da Mancha, Eduardo III, que era sobrinho de Carlos
Quarto, considerou-se um pretendente legítimo ao trono e reivindicou o controle do território francês. Uma Assembleia Francesa, porém, escolheu Felipe VI da Casa Valois como o legítimo rei da França. Inicia-se, portanto, o conflito. O estopim do conflito deu-se a partir do momento em que, em abril de 1337, houve o confisco de territórios que pertenciam a Eduardo III pelos franceses. Até então, Eduardo III havia respeitado a decisão francesa de coroar Felipe VI, Felipe de Valois, mas, diante da afronta de perder o território, decidiu voltar atrás e reclamar o trono. A guerra é uma guerra de gerações. Costuma-se dividir a Guerra dos 100 Anos em 3 fases, em que 2 partes alternavam o predomínio das vitórias. No começo, as tropas de Eduardo III colocaram Felipe VI e seu filho João II na defensiva. Depois de um período de paz, o neto de Felipe VI, Carlos V, reuniu forças para reduzir o domínio inglês. A terceira onda, ou terceira fase, veio depois de conflitos internos nos 2 países, que mudaram as estruturas de poder. Na Inglaterra, houve uma nova dinastia consolidada. O rei Henrique V aproveitou os distúrbios na França para retomar as expedições continentais militares. Ele chegou a conquistar uma importante aliança com a região de Borgonha, estabelecendo um vasto domínio inglês em território francês. O ponto de virada da Guerra dos 100 Anos deu-se a partir de uma derrota inglesa no chamado Cerco de Orleans, que durou 7 meses entre os anos de 1428 e 1429. A vitória francesa é atribuída em grande parte à heroína Joana d'Arc, que teria convencido o rei francês a enviar mais tropas para o local. Joana d'Arc é um ponto de exceção na guerra, pois, com a França em perigo no contexto do Cerco de Orleans, Joana d'Arc organizara um exército completamente diferente dos exércitos feudais. A guerra era assunto majoritariamente para nobres e homens. Seu exército era liderado por uma mulher camponesa. Os exércitos feudais, em sua grande maioria, lutavam por um senhor e seu feudo. O exército de Joana d'Arc era um exército nacionalista, que lutava por seu rei e seu estado. Observe, portanto, que o advento e a participação desta mulher na Guerra dos 100 Anos é determinante. Os franceses, a partir de agora, ou a partir deste momento, sentiam-se integrantes de um país. Estamos falando da transição para as chamadas monarquias nacionais já na modernidade. A ideia de nação estava ali fecundada. A partir deste momento, o acordo com os borgonheses foi desfeito e o domínio territorial inglês foi recrudescendo. Por fim, ironicamente, um conflito interno na Inglaterra dificultou ainda mais sua reação. A chamada Guerra das Rosas fez com que os ingleses voltassem a sua atenção aos assuntos insulares, fazendo com que os franceses reconquistassem o predomínio continental. O principal legado da Guerra dos 100 Anos foi o surgimento de um sentimento nacionalista entre os 2 países, cada qual em seus territórios. Também marcou o aprimoramento das técnicas ou táticas de guerra que anteriormente eram medievais, como, por exemplo, a utilização de uma pesada cavalaria e artilharia, resultando no advento dos exércitos profissionais em substituição às chamadas tropas feudais. A Guerra dos 100 Anos, portanto, é um primeiro marco na consolidação dos estados modernos. O terceiro grande evento que marca a crise da Baixa Idade Média é a Peste Negra, a maior pandemia do período medieval. A peste, como ficou conhecida, a chamada peste bubônica, foi causada por uma bactéria que atingiu o continente europeu em meados do século XIV. Os historiadores acreditam que a doença surgiu em algum lugar da Ásia Central e foi levada por genoveses comerciantes que praticavam a atividade comercial entre esses continentes. A peste negra foi uma pandemia que atingiu a Europa, a China e o Oriente Médio, portanto, e outras regiões do mundo no século XIV, mais pontualmente entre os anos 1347 e 1350. Especula-se que, portanto, 1/3 da população europeia tenha sido vitimada pela peste negra.
mas algumas estatísticas sugerem uma quantidade de mortos que possa ultrapassar metade da população europeia do período. O resultado, portanto, desta pandemia foi catastrófico para a Idade Média. Onde a peste surgiu e por que tem esse nome? O nome surgiu na Inglaterra, no período, devido às manchas escuras que se formavam sobre a pele. Especula-se que a peste negra, que é o nome adequado da doença, fruto de uma bactéria intitulada Yersinia pestis, era encontrada na pulga de ratos que foram contaminados. Quando estas pulgas contaminadas têm contato com os seres humanos, a transmissão da doença acontece. E a partir daí, ela é transmitida de humano para humano através das secreções ou ainda da via respiratória. Historiadores convencionam acreditar que a peste surge na Ásia Central e inúmeras teorias discorrem sobre a gênese pontual desta pandemia. A teoria mais aceita afirma que foi na China que a peste surgiu e que a partir daí tenha atuado sobre toda a Ásia Central. A partir do século XIV, ela se espalha por terra e mar do Oriente para o Ocidente. A partir, portanto, de portos que estavam situados no litoral mediterrâneo, a peste difundiu-se por toda a Europa, chegando à Itália, à França, à Espanha e, posteriormente, por todo o continente, houve casos da peste bubônica. A difusão da doença pelo continente europeu e pelo mundo, obviamente, promoveu muitas mortes, uma vez que ninguém sabia o que a ocasionava pontualmente. Isso naturalmente fez surgir todo tipo de especulação a respeito das origens ou das causas da peste. Alguns falavam que era um castigo divino, por exemplo. Outros acusavam os judeus de serem os responsáveis. Entenda que uma pandemia e as especulações que se fazem sobre a origem de uma pandemia não são apenas potencializadas na sociedade em que nós vivemos, no contexto em que vivemos. Historicamente, há relatos como este da peste negra, da peste bubônica, em que houve a perseguição de minorias buscando atribuir a elas a origem da enfermidade que acometeu ao mundo inteiro. Logo, os europeus identificaram que a doença era uma doença altamente infecciosa e uma das formas de contágio era, portanto, respiratória. A peste transmitida pela via respiratória passou a ser chamada de peste pneumônica e, segundo o historiador Hilário Franco Júnior, a pessoa doente falecia 3 dias após contrair os primeiros sintomas. Já o historiador Jacques Le Goff, um especialista em mundo medieval, afirmava que muitas das pessoas que demonstravam os sintomas da doença faleciam dentro de 24 horas após manifestar os primeiros sintomas. E como se deu a difusão da peste no contexto da vida cotidiana das pessoas durante a Idade Média? Veja, no contexto da difusão da peste, houve uma quantidade absurda de mortes de cidadãos europeus. A doença espalhou-se rapidamente por todo o continente, mas acentuou-se nos núcleos urbanos. Locais inteiros foram devastados. O caos disseminou-se. Em algumas regiões da Europa, começaram a perseguir os doentes, isolando-os e deixando-os para morrer. Em alguns casos, os doentes eram inclusive executados. O escritor italiano Giovanni Boccaccio presenciou a peste negra e sobre ela produziu algumas reflexões. Sobre esta temática, ele nos fala dos sintomas, do alto grau de contágio da doença, mas também abordou o desmoronamento da ordem social. As pessoas, em muitos aspectos, sempre que podiam e se pertenciam às classes economicamente mais abastadas, deixavam os núcleos urbanos, migravam para o campo. Obviamente que isso refere-se às classes economicamente dominantes. Isso não se aplicava à população subalternizada, marginalizada. Tudo bem? A disseminação da peste, portanto, fez com que muitas autoridades, inclusive personalidades do campo da administração do Estado, eventualmente fossem contaminadas e falecessem. Alguns dos relatos do escritor Giovanni Boccaccio concentram-se também em abordar como cidades italianas, que eram grandes entrepostos comerciais, foram fortemente atingidas
pela pandemia. Nesse sentido, as cidades e os campos foram despovoados. Famílias inteiras extinguiram-se. Casas, castelos, feudos foram abandonados sem herdeiros legais. A produção agrícola e industrial reduziu-se enormemente. Houve escassez de alimentos e de bens de consumo. A nobreza empobreceu vertiginosamente, reduziram-se os efetivos militares e houve a ascensão da burguesia, que explorava o que sobrou da atividade comercial. Boccaccio nos relata ainda que, durante um determinado período da crise, foi determinado o isolamento, a fim de conter a proliferação da doença e proteger a sociedade europeia daqueles indivíduos que já estavam doentes. Em geral, as classes economicamente mais privilegiadas, portanto, os ricos, foram os que menos morreram da peste negra na Europa. Com isso, os doentes isolados eram privados de qualquer tipo de contato social, a fim de recrudescer a disseminação da doença. Ainda no contexto da proliferação da doença, a historiografia nos relata que os padres da classe dos oratores, ou da ordem dos oratores, foram os mais atingidos pela peste negra na Idade Média. Especula-se que 3/4 dos padres europeus tenham sido acometidos pela doença. Ainda, nos monastérios onde viviam os monges, ou seja, onde havia uma grande aglomeração de pessoas, a taxa de mortalidade em função da peste negra também foi altíssima. No contexto da Idade Média, e com 1/3 da população da europeia morrendo, não haviam coveiros suficientes para sepultar os corpos. Neste sentido, foram aplicados sepultamentos coletivos em valas comuns, tamanha a quantidade de pessoas que morriam. Todavia, com a percepção de que os cadáveres também eram vetores de contaminação, muitos passaram a abandonar as práticas de sepultamento e passaram, portanto, a incendiar os corpos dos falecidos, desde as roupas até, por exemplo, qualquer outro tipo de pertence com o qual ele tenha tido contato também era queimado. Nesse contexto de adversidade, Boccaccio relata também que algumas obras foram feitas para aprimorar as condições de higiene das cidades, e houve ainda a proibição da entrada de pessoas doentes em grandes centros comerciais como Gênova, Veneza e Florença. Muito bem, como consequência do processo histórico que estamos aqui perscrutando, isto é, a peste negra ou a peste bubônica, o primeiro dos surtos da doença ocorreu entre 1348 e 1350, mas outros surtos aconteceram ao longo do século XIV. A peste foi uma doença que esteve presente na vida dos europeus até 1720, quando o último surto foi registrado em Marsella, na França. A atuação da doença na Europa ao longo do século XIV contribuiu para uma redução populacional drástica. As estimativas tradicionais falam que a doença acometeu 1/3 da população do continente europeu. Alguns outros historiadores, como Jacques Le Goff, têm trazido outros dados mais recentes, demonstrando que a quantidade de mortos pode ser ainda maior. Le Goff afirma que talvez a metade ou 2/3 da população europeia tenha morrido por conta da pandemia. Em alguns lugares, como a Inglaterra, ele sugere que o nível de mortalidade ou que o índice de mortalidade tenha atingido 70% da população europeia. Muito bem, em nosso encontro desta aula, tensionamos grandes marcos da Baixa Idade Média, isto é, falamos sobre as cruzadas, falamos sobre a Guerra dos 100 Anos e, por fim, sobre a peste negra. Encerramos, portanto, as nossas discussões sobre o mundo medieval e sobre os pontos emblemáticos da história, deste período da história, que consolidam ou que nos ajudam a conceber o processo de transição do mundo medieval para a modernidade. Em nossas próximas aulas, abordaremos os renascimentos comercial, artístico e, portanto, social da Europa já da modernidade, assim como a consolidação dos Estados nacionais, que dá aí o pontapé inicial em mais um novo período histórico. Aguardo você lá.
Muito obrigado pela sua paciência em assistir esta aula. Peço agora que você siga as orientações indicadas na Blackboard e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima aula.